Mas vamos adiante com uma pergunta muito importante agora, porque existe muita confusão do que é a depressão. Existe alguma outra situação que o paciente chega no consultório que pode parecer depressão, mas não é depressão? Sim, tem o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Você tem que Hum, sempre estar investigando, porque às vezes uma doença neurológica pode ah, começar com um quadro de apatia, né? Lentidão para caminhar, e de repente não é uma depressão, é um quadro de Parkinson, é uma doença neurológica um pouco mais grave, né? Quadros demenciais, às vezes, tem que também excluir, né? Todo mundo que tem esquecimento, que tem demência, o paciente que está depressivo também tem esquecimento, só ah que o lá. esquecimento dele não é por causa de uma demência, é de um outro fator, é da tristeza, então tem que descartar. Às vezes um quadro infeccioso causa confusão mental, causa delírio, causa alucinação, né? Mudança do humor, que mais? Alterações endócrinas também pode causar. Nós temos quadro de hipotireoidismo, que deixa a pessoa devagar, deixa a pessoa triste, deixa a pessoa lenta, né? Cai cabelo. Precisamos fazer o diagnóstico diferencial, investigar. Que mais que tem? Tem doenças crônicas, né? Que tem dores que podem causar também. Precisa fazer uma investigação médica, né? Entendi. E aí, para quê? Para descartar, na verdade. Eu lembro de uma paciente que veio no consultório, isso há muito tempo atrás, era uma senhora que estava com queixa de esquecimento. Ela devia ter, acho que, seus 65 anos, pouquinho mais, mas entre 65 e 70. Mas a única queixa dela era essa, mais nada. Pediu uma ressonância magnética só para ver, para descartar qualquer outra coisa, né? Para ver se de repente já não estava começando ali um quadro demencial, né? Tem o resultado, o marido me liga desesperado, doutor, preciso levar o exame para você porque apareceu uma coisa no exame. A hora que ele trouxe, tinha um tumor do tamanho de uma laranja aqui do lado da cabeça dela, aqui, ó, na parte temporal. Imagina se tivesse sido tratado como depressão, né? E não era. Era um Não, eu quadro estava investigando o quadro demencial, nem estava pensando em tumor. Ela fez o exame e tinha um tumor. Quer dizer, aí deu tempo dela ir, o neurocirurgião operou, ainda viveu mais 2, 3 anos, entendeu? Eu mirei no que vi e acertei no que não vi, entendeu? Mas a gente é muito intuído pela espiritualidade. E Todo médico provavelmente tem sim, né? tem um anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. Todo mundo tem um mentor, que a gente fala. Mas todos os médicos são missionários da luz, né? São missionários na Terra e todos eles têm uma equipe médica espiritual. Então são intuídos e muito para realizarem suas missões de cuidar dos seres humanos, né? Então, a busca, a investigação é para descartar uma doença, porque a depressão você não tem como fazer um diagnóstico através de exame, né? Você não tem, o diagnóstico é clínico. O que é? É a história do paciente e sinais e sintomas, é isso. Então, não tem nenhum marcador biológico que você peça para dizer, confirmar isso é depressão, tá? Tem até o exame, que é o SPECT, que é um exame que você, é uma tomografia lá com emissão de pósitron lá, que você ilumina o cérebro e daí fica azul, fica vermelho e mostra as áreas do cérebro lá que estão quente e fria, que a gente diz. Mas isso ninguém pede para fazer diagnóstico, entende? Até porque é caríssimo esse tipo de exame. Então não se pede, né? Tem gente que pede dosagem de serotonina, mas também não faz diagnóstico com dosagem de serotonina, porque para fazer dosagem de serotonina você tinha que tirar aqui o líquido aqui do cérebro, ninguém vai funcionar a tua coluna ali para poder tirar um líquido do cérebro para fazer uma medição de serotonina, né? Então, não se faz o diagnóstico através de um exame clínico, né? Do exame laboratorial, na verdade. Então, a gente pede para o quê? Para descartar essas possibilidades, né? Às vezes pode ser próprio remédio. Às vezes o paciente está tomando um monte de remédio, esses remédios estão tendo conflito entre si, né? Ah, agora mesmo, recentemente, eu trato uma senhora idosa e que ela tem Parkinson.
E aí ela começou a apresentar o quê? Delírio, alucinação. E aí eu trato ela de ansiedade. E a filha trazendo ela que ela diz que escuta música durante a noite. E aí eu fui, mas que estranho, ela nunca apresentou isso. Tá, passei o remédio tal para tratar, mas até deu uma melhoradinha na música, mas piorou A o música era Parkinson. melhorzinha. Depois eu fui perceber, puxa vida, calma aí, mas o Parkinson, se dá o remédio, ele aumenta a dopamina, e se aumenta muito a dopamina, pode dar o quê? Pode dar a alucinação, delírio. Então, isso é consequência do remédio dela, não é um Olha, quadro psiquiátrico. Deve pedir para leva ela no neurologista para ajustar a dose do remédio, porque deve ser o remédio dela que está dando essa delírio e alucinação. Por quê? Porque eu dei o remédio para delírio e alucinação, que daí faz o efeito contrário do Parkinson. E que, olha, não melhorou, mas, quer dizer, deu até uma melhorada, mas piorou o Parkinson. Então, no caso, aí ele é secundário ao remédio dela lá. Ela foi e não voltou mais, provavelmente era isso, tava o quê? Precisava ajustar a dose do remédio lá da patologia. Então tem isso também. existe cura para a depressão? Na medicina é muito difícil a gente falar de cura, né? Então, nunca fala que existe uma cura. A gente fala que tem tratamento. Então, o tratamento, ele reverte o quadro e a gente faz um segmento do paciente e acompanha esse paciente a determinado tempo, tenta tirar o remédio dele para que ele possa ficar sem remédio, mas tendo uma recidiva do quadro, né? A gente introduz o remédio e se ele tem várias recaídas, a gente daí passa a tratar ele preventivamente, vamos dizer assim, né? Você precisa agora tomar esse remédio para prevenir você de ter a depressão. Mas claro, se você for na causa entender qual o motivo que está levando você à depressão, ou deixou você naquele estado, é claro que tem uma chance de você, vamos dizer assim, se curar, vamos dizer, Sim. tá? E reverter esse quadro. Mas não é todo mundo que tem essa facilidade, não é todo mundo que consegue chegar nisso. É. Como você E mesmo falou, precisa de um autoconhecimento, não é todo mundo que está disposto a se autoconhecer, está disposto se enfrentar, a, a se enfrentar. a se enfrentar, quer dizer, dá trabalho, né? Claro que dá trabalho. Dói, claro que dói. Crescer dói, mas também tem as suas vantagens, né? Tem as suas vantagens de crescer, assim como tem suas vantagens de não crescer. Tem vantagem e desvantagem também de não crescer. E isso é uma das coisas que eu acredito muito, obviamente, muito guiada pela espiritualidade, pelos espíritos guias, pelas minhas entidades e outras que eu encontrei, outras entidades espirituais que eu encontrei ao longo da minha caminhada. Tratamentos espirituais, tratamentos de doenças, eles no futuro se darão em três frentes unidas, que é a frente médica da Terra, que é a frente psicológica e emocional, você tratar o seu psicológico, seu emocional. Então, aqui na médica você trata seu corpo, né? A matéria, depois você trata o seu campo emocional, que é através de psicologia, através de terapias, e você trata como terceiro pilar a sua parte espiritual. Então, se você tiver essas três frentes, você consegue tratar o espírito, a matéria e a mente. E o coração, né? Mente e coração aqui na parte do campo emocional. É E o aí, corpo, a mente e o espírito, né? exato, corpo, mente e espírito. Espírito. E essa trilogia que já existe, que muita gente já está aplicando na Essential Way, a gente trabalha com isso, incentivando as pessoas a fazerem seu processo de autoconhecimento, fazer o seu processo de limpeza e purificação espiritual, mas também não deixando nunca de ir ao médico, que são os missionários da Terra, e também fazer, se necessário, um processo terapêutico psicológico de, de conhecimento e de equilíbrio nas suas emoções, para você enfrentar tudo aquilo com muita leveza e poder realmente curar a causa do seu problema. E aí sim, né? Então, no caso de depressão, se tem esses três pilares. No caso de depressão e no caso de dependência de drogas, principalmente, no caso da dependência de drogas, a gente vai fazer um programa só sobre isso.
mas é necessário ter um médico, um psicólogo, ou um terapeuta, né, que lida com a parte das emoções, e um grupo mediúnico que ajude na desobsessão. Isso para dependentes de droga. Mas a gente vai falar disso num outro programa da saúde mental essencial, mas serve para quem tem depressão, tá? Então, esse é o lado do futuro da medicina espiritual que a gente fala, que é a união dessas todas essas frentes. Vamos para a última pergunta. O programa está muito interessante. A gente vai ter outros encontros com outros temas, como medo, como ansiedade. Então, aguarde, a gente vem aí com novos temas para o doutor Silvandro nos ajudar aqui a compreender. É sempre necessário tomar remédios num caso de depressão? A gente introduz a medicação para a depressão, ela é níveis, né? Tem leve, tem intermediário e tem grave. Uhum. O leve geralmente não precisa medicação, a própria psicoterapia já ajuda, tá? Uhum. Intermediário tem que avaliar às vezes se precisa remédio ou se de repente a própria psicoterapia também pode ajudar. Mas quando o caso é grave, aí realmente o remédio tem que usar a medicação. A terapia ali não ajuda muito, porque o Entendi. paciente ele está muito debilitado, né? Está muito dentro daquele processo. Então não tem como, através de fazer ele refletir, conseguir analisar a mente dele para ele sair. Então aí ele precisa da medicação, né? Porque um quadro muito grave. O que vão fazer grave? O grave ele já não está mais trabalhando, deixou a, a rede social, não tem mais, não sai, perdeu a vontade, às vezes não se alimenta. Esse é o quadro grave. Então, nesses casos aí, precisa realmente de medicação. No intermediário tem que fazer uma avaliação. Às vezes você precisa associar a psicoterapia, a medicação à psicoterapia. E no caso leve, a própria psicoterapia já ajuda. E a psicoterapia é importante porque ele vai aprender como ele funciona, Sim. né? As crenças dele, né? A percepção dele. Ou seja, a terapia é para ele se autoconhecer. E aí ele aprende na terapia como ele lidar com todas as situações. Então, num possível quadro inicial que venha depois, ele já tem recurso para lidar com isso. Porque a terapia justamente é isso. Você vai na terapia dizendo que você não tem recurso, e a terapia ajuda você a encontrar recurso para você. Na verdade, você tem, é que você não está encontrando. Uhum. Todos nós temos recursos, né? Se a gente não tivesse, não estaríamos aqui. Exato. Mas é que naquele momento que a gente está frágil, que a gente está ali debilitado, a gente não encontra. Eu gosto de comparar mais ou menos assim como a estante de livros que você tem na tua casa, né? Você coloca os livros lá, você sabe que está lá, na hora que você quer achar, você não encontra. Não é a verdade? Mas na sua, né, que é uma grande biblioteca, que eu A chamo. minha, né? Aí quando Sempre tem. você não está procurando livro, você acha, né? Não é assim? Então é mais ou menos isso. Você quer encontrar o recurso ali naquele momento e você não acha. Você sabe que está lá. É que você não marcou. Aí a terapia vai lá e ajuda você a perceber que, não, você tem sim. E aí você encontra esse recurso que está dentro de você e se aprende a utilizar ele na sua vida. É isso. Porque a terapia não é para você ficar grudado ao terapeuta até que a morte se separe, de forma nenhuma. É para você lá passar pelo processo, aprender e segue a vida, né? Sim. E você aprendeu e agora você coloca aquilo em prática e você se conheceu, sabe como se funciona e agora sabe como utilizar os recursos e se caso utilizou e não deu certo, está à disposição de voltar para a terapia para ver o que aconteceu aqui que não deu certo. É. Talvez uma situação que antes você não tinha vivido ou alguma outra coisa. Então, diria assim, sim, é importante a medicação, claro que é, para esses quadros aí. Entendi. Tá?
Muito bem. Uma das coisas que eu queria falar dos remédios espirituais para tratamento de depressão, além da desobsessão, né? A gente tem sessões de desobsessão que podem ser tratados esses pacientes com depressão. Quando são quadros leves, um passe magnético ajuda muito o depressivo, mas eu vou ser muito sincera com vocês. O que mais ajuda num quadro depressivo é fazer a caridade. Uma pessoa depressiva, ela se sente inútil, inadequada ao mundo. Isso. Ela não se sente mais apta e útil a essa sociedade. Quando ela faz a caridade, quando ela serve, quando ela faz parte de projetos de caridade, daquilo que tem a ver com ela se sente útil novamente e aí realmente ela começa a ter uma melhora no quadro. Aliado à sessão de desobsessão, ao passe magnético, ao remédio, de determinados casos, como disse o doutor Silvandro, né, a psicoterapia. Isso é muito interessante. Em casos graves, aliados a tudo isso, um depressivo que ganha um animal como um gato ou um cachorro Pô, ajuda e muito, porque aí ele vai ser responsável por esse animal. Entendendo que isso também é um outro programa que nós vamos fazer, que os animais têm o poder de transmutação energética, principalmente o gato. Então, em casos de depressão, os gatos são muito úteis. Eu costumo dizer que nos invernos da Inglaterra, da França, da Itália, rigorosíssimos, existem gatos que já salvaram muitas pessoas de se jogarem pela janela em quadros depressivos gravíssimos. Por nossa. isso que na Europa muita gente tem gato. Então, assim, o cachorro traz uma alegria também. Então, essas alternativas são grandes remédios para você sair desse quadro de depressão que às vezes que você está que tá me assistindo, está assistindo o Dr. Silvano, pode sair. Existe um mundo muito adequado a você e nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos E, aqui para poder te fazer um projeto de autoconhecimento com você, poder te ajudar a se entender, a se adequar de novo a esse mundo, seja com todas as alternativas que a gente falou, sendo que você vai entender aquilo que você tem, vai se aceitar e vai para frente, porque a vida é muito e bonita, eu né? daria uma dica também para o pessoal aqui. Isso eu utilizei numa consulta com uma paciente que veio depressiva. E ela saiu muito melhor do consultório. Que era, geralmente a depressiva ele chega e, né, não tem valor, não, é inútil, eu fiz tudo errado, é culpado por tudo. É assim, né? Porque é o óculos, é a lente que coloca na frente. Então, uma maneira de ajudar é o seguinte: a pessoa que você era antes de ficar depressiva, ela não foi embora, ela existe ainda, ela está dentro de você. Isso. Basta você procurar por ela. Então, você precisa procurar por ela. E foi isso que eu ajudei a minha paciente. Falei, porque ela estava dizendo que ela era uma mãe que abandonou o filho, porque ela teve que deixar o filho com o marido, ela é separada, porque ela não tinha condição de cuidar do filho. E por conta disso, eu sou um monstro por deixar meu filho lá. Eu sou uma incapaz, eu sou isso, aquilo. E eu pedi para ela, não, vamos ver quem era você antes de ficar em depressão. E aí ela foi listando tanto, 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 tanto. E com isso ela foi enxergando a pessoa que ela sempre foi. E ela foi olhando para aquilo e, e agora repita. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu deixei meu filho não porque eu sou um monstro, porque eu estou doente e agora eu não tenho condição de cuidar dele. Eu não sou ruim, eu não sou isso, eu sou outra coisa. Então é muito importante você fazer a sua lista de valores, né? Por que é importante? Porque os valores é que determinam as nossas ações. Eles nos dizem quem nós somos, os nossos valores. Então, Exato. quando a gente faz a nossa lista de valores, a gente se enche de energia. É energia na veia, entendeu? É energia na veia. E nesse momento que eu estou muito triste e deprimido, praticamente parece que esses valores vão embora. Não vão embora, é que eu me afastei deles. Então, faça uma lista para você dos seus valores. E qualquer situação que abalar você,
pega essa lista e começa a olhar e diga: não, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, sou isso aqui. Tá certo? Isso vai dar energia para você, porque valor é justamente isso, é energia e faz a gente ir para ação, tá? Então, isso eu usei no consultório com a paciente, elas até metade da consulta, até um pouquinho, ela estava chorando. Depois que fiz essa técnica com ela, ali na hora, ela saiu um pouco melhor, já leve, já não estava chorando mais. E eu perguntei: quem está saindo agora aqui do consultório? É aquela que entrou aqui, que não tinha valor, ou é essa outra que está saindo com valor? Falou: não, agora quem está saindo daqui é a pessoa que tem valor. Exato. Porque aí mudou o foco, entendeu? Você muda o foco. Tira o foco daquilo que você acredita que você não é e coloca naquilo que você sabe que é e que sempre foi. Sempre foi. Ela não foi embora, está dentro de você. Só Entendi. você só deu uma afastada. Só deu uma afastada. Então, olha para você, coloca no papel, certo? Coloca assim, ó, prega no guarda-roupa, no espelho, na geladeira, no carro, para que isso impregne em você, entendeu? E qualquer coisa que aconteça lá fora, que venha abalar a tua energia ou a tua mente, não desequilibre, você já tenha isso. Calma aí, opa, isso aqui não é verdade. A verdade é essa aqui. Porque o valor fala muito da verdade de quem você é. E é uma ferramenta e está à disposição. Está o tempo todo com a gente. Está o tempo todo com a gente. Agora você aí tem a coragem de olhar para quem é e a disposição agora para aceitar a verdade de quem você é. E aí você acessa o amor, entende? E aí você consegue, às vezes, até lidar com essa situação ruim que está em volta de você. Você não muda a situação ruim que está em volta de você. Você muda é você. Essa é a diferença. É importantíssimo. Você muda você e você consegue conviver com a situação ruim lá fora. Que esse é o nosso objetivo de estar aqui. Nosso objetivo não é mudar nada lá fora. Nosso objetivo é mudar aqui dentro. Então, fica aí, então, como se fosse um, entre aspas, um remédio, né? Ah, Um remédio, pratique. Depois coloque nos comentários aí se deu tá. certo ou não deu certo, né? Para a gente saber se foi efetivo ou não. Isso. Reconheça seu valor sempre, saia dessa tristeza. Comente aqui se você gostou dessa nossa iniciativa, que é o Saúde Mental Essencial. Sugira temas que você gostaria que o Dr. Silvandro falasse em relação à saúde mental. E nós vamos nos despedir agora, agradecendo muito você ter ficado com a gente até agora. Obrigado, Dr. Silvandro, por todos os ensinamentos que a gente viveu Eu que aqui. agradeço a oportunidade aí, foi um prazer. E vamos para o próximo, em breve, nesse mesmo canal aqui do YouTube. Vamos tratar de grandes temas para a gente cada vez estar mais reconhecendo os nossos valores, sabendo quem somos, fazendo o nosso processo de autoconhecimento e vibrando a luz e somente a luz para a Terra regenerada. Nós somos um Essential Way com você para te ajudar a viver essa encarnação com muito mais alegria. Que assim seja.